Olha para esse vaso aqui do meu lado. O que você vê? Muita gente passaria por ele e diria que é só um matinho comum, ou talvez uma planta ornamental qualquer. Mas eu, como um alquimista que busca o ouro escondido na terra, vejo aqui uma fonte inesgotável de energia. O que eu tenho aqui é o jambu, e eu vou te mostrar como eu pego essa planta que muitos descartam e transformo em comida no prato todos os dias do ano. Sabe aquele espinafre que você compra no mercado que murcha em 2 dias e custa caro? Pois é, no meu cálculo, o jambu chega a ter uma concentração de ferro e nutrientes que deixa muito vegetal de prateleira no chinelo. E o melhor, ele é de graça se você souber multiplicar. Antes da gente entrar na técnica de como fazer essa vida durar para sempre, eu preciso que você entenda exatamente de quem estamos falando para não ter erro na sua alquimia. Em algumas regiões, as pessoas chamam o jambu de agrião do Pará ou até de erva maluca por causa daquela sensação de tremor que ele dá na língua. Aqui eu estou falando especificamente do Achimella oleracea. Ele tem uma característica muito clara. As flores são pequenos botões amarelos, sem pétalas grandes, que parecem um cone minúsculo. Se você vir algo parecido, mas com pétalas brancas ou de outra cor, cuidado. O nosso jambu tem a folha mais gordinha e um verde bem profundo. Se ficar dúvida, não consuma e confirme com fonte confiável ou alguém da sua localidade que já cultive. A segurança é o primeiro passo da abundância. Agora, deixa eu te contar o segredo de como eu mantenho essa transformação viva por anos. O jambu não é uma planta de uma colheita só. Ele é um ciclo infinito. O grande truque para ele nunca morrer é entender que ele é um filho da umidade. Eu pego restos de poda, cascas de frutas que você jogaria no lixo, e transformo isso em uma cobertura morta poderosa. Essa camada de lixo que a gente coloca por cima da terra mantém o solo fresco e úmido, exatamente como o jambu gosta. No meu quintal, eu percebi que se eu deixo a terra exposta, a planta sofre. Mas quando eu aplico a alquimia dos restos orgânicos, ela explode em folhas novas em questão de dias. Em média, dependendo do calor da sua região, você vai ver que ele se comporta como uma trepadeira de chão. Onde o galinho encosta na terra úmida, ele solta a raiz. É a natureza multiplicando o seu alimento enquanto você dorme. Para transformar o seu cantinho em um império de jambu, o passo prático é simples, mas exige alma de alquimista. Você não precisa de adubos químicos caros. Eu preparo o que chamo de ouro negro, usando apenas o que sai da cozinha. Pega aquele resto de pó de café e casca de ovo triturada. Isso é nitrogênio e cálcio puro. O jambu adora solo rico e levemente ácido. Eu misturo isso na terra e vejo a mágica acontecer. Em cerca de 30 a 40 dias, após o plantio de uma pequena muda ou semente, você já começa a ver os primeiros botões. E aqui vai o pulo do gato: nunca arranque a planta inteira. A alquimia da permanência consiste em colher apenas as pontas, os brotos mais novos. Quando você corta a pontinha, a planta entende que precisa enviar mais energia para os lados, criando 2, 3 novos ramos. De um único vasinho, eu já cheguei a cobrir canteiros inteiros de 2 metros quadrados em menos de 3 meses. Muitas vezes as pessoas me perguntam: verde vida, mas isso dá folha até no inverno? Olha, no meu cálculo, se você proteger a planta das geadas mais pesadas e manter essa umidade que eu ensinei, você colhe sim. Ele pode ficar um pouco mais lento no frio, mas não para. É por isso que eu digo que é a planta que substitui a feira. Imagine nunca mais ter que se preocupar se o preço do espinafre subiu. Você tem o ferro, tem a vitamina e tem o sabor único da alquimia brasileira bem na sua mão. E se você acha que já tentou de tudo e suas plantas sempre morrem, talvez o que falte não seja o dedo verde, mas sim entender esses segredos simples que eu ensino no meu guia Horta Sem Mistério. Lá eu mostro como transformar qualquer cantinho em uma horta vibrante e dizer adeus ao dedo podre para sempre,
usando exatamente essa lógica de aproveitar o que você já tem em casa. Você pode conferir mais detalhes no link https://llmslai.top-zm6e9nir n noce novo endo tosse n. O jambu é generoso, mas ele tem um temperamento. Se você der o que ele quer, que é comida orgânica e água mais, ele te dá saúde infinita. Eu já vi gente transformar varanda de apartamento em uma verdadeira produção de ferro vivo, usando apenas garrafas PET e essa técnica da cobertura morta. É sobre ver o potencial onde os outros veem descarte. É pegar aquele galinho que sobrou do maço que você comprou e fincar na terra preparada. Em 2 semanas, aquele lixo virou uma vida nova. E essa é só a primeira parte da nossa jornada de transformação hoje. Continuo para a próxima parte 2. Sabe qual é o maior pecado que eu vejo por aí, que faz as pessoas desistirem da horta e dizerem que não tem mão boa? É o que eu chamo de o erro da limpeza excessiva. Muita gente quer ter uma horta que parece capa de revista, com a terra nua, pretinha, sem uma folha seca caída. Para o jambu, esse é o caminho mais rápido para a morte da sua abundância. Eu já vi tanta gente perder mudas lindas porque cismou em limpar o vaso, tirando aquela camada de vida que a natureza tenta criar. O erro que impede a sua multiplicação infinita começa na obsessão pela estética e na falta de compreensão da alquimia do solo. Quando você deixa a terra exposta ao sol, sem nenhuma cobertura, você está basicamente fritando os micro-organismos que transformam o seu adubo em comida para a planta. O jambu, sendo esse ser generoso que adora a umidade, sofre um choque térmico a cada rega se a terra estiver nua. No meu cálculo, uma planta em solo exposto gasta 70% da sua energia apenas tentando sobreviver ao calor, enquanto uma planta em solo protegido usa 100% da energia para multiplicar folhas e flores. É a diferença entre ter um vasinho minguado e uma floresta de ferro no seu quintal. Eu pego o que você joga fora, cascas de arroz, serragem seca, até papelão picado, e transformo no escudo sagrado para o meu jambu. Isso é alquimia prática, usar o lixo para proteger o ouro. Outro erro crucial é a colheita pelo caule principal logo no início. Eu vejo as pessoas empolgadas com os primeiros ramos e, na pressa de comer, cortam a planta muito rente à raiz. Isso interrompe o fluxo de multiplicação. O segredo da abundância de um para infinito está em saber onde tocar. Se você corta o coração da planta antes dela se estabelecer, você mata a mãe da sua futura produção. No jambu, a regra é clara: deixe a planta andar primeiro. Ela precisa encostar os ramos laterais na terra para criar novos pontos de ancoragem. Se você mantiver ela suspensa ou cortar tudo de uma vez, nunca terá aquela fartura que se renova sozinha. Muitos também confundem a sede do jambu com afogamento. Em algumas regiões, o clima é muito seco e as pessoas acham que jogar um balde de água uma vez por dia resolve. Não resolve. O erro aqui é a falta de constância na umidade. Eu transformo essa dificuldade usando uma técnica simples de irrigação por capilaridade com garrafas que iriam para o lixo. Eu pego uma garrafa PET, faço um furo minúsculo e deixo ela gotejando lentamente. Isso mantém a terra sempre na zona de ouro, meros nem encharcada para apodrecer as raízes do nosso Aquimella oleracea, nem seca para murchar suas folhas ricas em ferro. Lembre-se, estamos falando de uma planta que, embora resiliente, floresce na constância. Se a umidade oscila demais, ela entra em estresse e para de produzir aquele tremor característico, que é o sinal de que os seus compostos ativos estão no auge. E por falar em compostos, o erro de identificação também pode travar sua produção. Às vezes, a pessoa planta o agriãozinho do pasto, achando que é jambu. O crescimento é diferente, a exigência de luz é outra, e o resultado na cozinha nem se fala. Como eu disse antes, o nosso foco é o jambu autêntico. Se você ver que a planta está crescendo muito para cima, estiolada e com folhas pálidas, ela está gritando por luz. O erro de colocar o jambu na sombra total, porque ele gosta de umidade, é comum.
Ele precisa de luz para fazer a alquimia da fotossíntese e transformar os minerais da terra em ferro para o seu corpo. No meu quintal, o melhor lugar é onde bate aquele solzinho da manhã ou o final da tarde. Se você já cometeu algum desses erros e acha que não leva jeito, pare agora com esse pensamento. O dedo podre não existe. O que existe é a falta do método certo de observação. É por isso que eu bato tanto na tecla de que você precisa entender a linguagem da terra. No meu treinamento Horta Sem Mistério, eu ensino justamente como ler esses sinais antes que a planta sofra. Eu te mostro como transformar um erro de manejo em um aprendizado que vai te dar comida para sempre. Você pode aprender a dominar esses detalhes e nunca mais perder uma muda de jambu ou de qualquer outra planta nutritiva acessando o link https://sociabasealmslai.top sedada seblanto tera sea semambronove sinovis mantus. É a mengumulanta nota nobe junto toeracedos, e ao nendozoais sotense mundo, tempense bolo, e emenu seixamente nove onis o seda sednove. A abundância é um direito seu, mas ela exige que você abandone a pressa e o preconceito com o que é simples. Eu vejo o ouro nas folhas de jambu que crescem entre as pedras do meu caminho porque eu aprendi a não atrapalhar a natureza com erros bobos. Eu pego a cinza do meu fogão a lenha, que seria descartada, e uso para corrigir a acidez do solo se ele ficar úmido demais por muito tempo. Isso é transformar descarte em equilíbrio. Quando você para de cometer esses erros de limpeza e pressa, a multiplicação acontece numa velocidade que você nem imagina. Um raminho de 10 centímetros pode virar uma bacia cheia de folhas em menos de 60 dias se você der o ambiente certo. E é sobre essa base de solo e ambiente que vamos falar na próxima parte, para você ver como a mágica realmente acontece. Dá uma olhada para o que sobra na sua bancada depois de preparar um almoço. Geralmente as pessoas pegam os talos mais grossos do jambu, as flores que já estão ficando escuras ou aquelas sementes que caem no fundo da sacola e jogam direto no lixo orgânico. Para o olho comum, isso é descarte. Para o alquimista prático, isso é o começo de um império de saúde. Eu pego o que todo mundo joga fora e transformo em comida para o ano inteiro. Sabe aquele maço de jambu que você comprou na feira? Se você usou as folhas e jogou o resto fora, você jogou fora a chance de nunca mais precisar voltar lá para comprar verde. O que a maioria das pessoas acha comum ou mato é, na verdade, uma das máquinas de multiplicação mais potentes da nossa terra. Eu já vi gente arrancando o jambu de entre as calçadas chamando de praga. No meu cálculo, aquela praga tem mais resiliência e densidade nutritiva do que 90% das sementes de envelope que você compra em lojas de jardinagem. O segredo da transformação começa no talo. Aquele talo que parece duro e fibroso é puro ouro verde. Se você pegar esse resto, que seria lixo, e colocar num copo com 2 dedos de água, em menos de uma semana ele te entrega raízes brancas e fortes. É a vida se recusando a ser descartada. Eu transformo esse descarte em uma muda que, em 60 dias, vai estar te entregando mais ferro do que o espinafre mais caro do supermercado. Muita gente me diz: "Ah, mas eu não tenho espaço. Moro em apartamento." Pois eu te digo que o jambu não precisa de latifúndio para ser abundante. Eu pego baldes velhos, latas de tinta higienizadas ou até potes de sorvete furados, coisas que iriam sobrecarregar os aterros sanitários, e transformo em berços de ouro. A planta não quer saber se o vaso é de cerâmica italiana, ela quer saber se a alquimia do solo está certa. E como eu faço essa alquimia com o que você já tem em casa? Eu uso a borra do café da manhã, que todo mundo joga fora, misturada com casca de banana picadinha. Isso cria um ambiente tão rico que o jambu cresce com uma força que parece mágica. E as flores? Aqueles botõezinhos amarelos que parecem cones. Quando eles secam e ficam amarronzados, muita gente acha que a planta morreu ou que está feia e corta fora para jogar no lixo. Pare agora! Ali dentro de cada botão seco existem centenas de sementes prontas para a multiplicação infinita.
Eu pego um único botão seco, esfrego entre as mãos sobre um vaso de terra úmida e em 10 dias eu tenho um carpete verde de centenas de novas vidas. De um único descarte, eu faço nascer uma floresta. É a transformação do nada no tudo. Isso é o que eu chamo de sair do um para o infinito. Sabe o que é mais fascinante? O jambu é uma das poucas plantas que quanto mais você usa, mais ela te dá. Se você deixa ela lá, esquecida, ela floresce, sementa e encerra o ciclo. Mas se você entra com a colheita constante, usando o que eu chamo de poda da fartura, ela entende que precisa continuar se expandindo. Eu transformo a necessidade de comer em um estímulo para a planta crescer. É uma troca justa e abundante. Em algumas regiões o pessoal chama de agrião do Pará e usa só no tacacá, mas eu uso em tudo, no omelete, no refogado, no suco verde. Cada vez que eu tiro um galho para o meu consumo, eu estou dando ordens para a terra criar mais 2 no lugar. A abundância está escondida naquilo que você ignora. Muita gente gasta fortunas com suplementos de ferro e multivitamínicos, enquanto o jambu está ali, no cantinho do quintal, pedindo apenas um pouco de água e os restos da sua cozinha. No meu cálculo, manter um canteiro de jambu economiza centenas de reais por ano na feira e na farmácia. É uma farmácia viva que não cobra consulta. E se você acha que não consegue fazer isso porque não tem o dom, deixe-me te dizer, o dom é a observação. O resto é método. No meu treinamento Hortas Sem Mistério, eu mostro exatamente como identificar esses tesouros que estão debaixo do seu nariz e como transformar o seu descarte em um jardim de abundância. Você pode começar essa transformação hoje mesmo acessando o link https://saisuailmslai.top dmsilando 9 entua desuelmslai moa 9 neso enemanozi fundo top tonzenelmslano no 9 nu. Não deixe o que é comum te enganar. O extraordinário quase sempre se veste de simplicidade. Aquele jambu que nasce sozinho no pé do muro é o mestre da sobrevivência. Se ele consegue prosperar no concreto, imagina o que ele vai fazer no seu vaso com o carinho e a alquimia que eu estou te ensinando. Eu já vi pessoas que nunca tinham plantado nenhum feijão no algodão transformarem suas vidas através dessa planta. Elas começaram com um talinho que ia para o lixo e hoje distribuem mudas para a vizinhança toda. Isso é multiplicação real. E agora que você já sabe o que não jogar fora, vamos aprender o método exato para que essa alquimia nunca falhe no seu quintal. Continuo para a próxima parte 4. Então, como é que você começa essa alquimia hoje, agora, sem gastar um centavo? A beleza da abundância infinita é que ela não exige investimento, ela exige decisão. Eu vou te dar o passo a passo para você sair do zero e chegar na colheita de ferro em menos de um mês. O primeiro passo da nossa transmutação é o seguinte: se você não tem uma semente, vá até a feira e procure o maço de jambu mais vibrante que encontrar. Use as folhas para fazer seu elixir de saúde, mas guarde os talos. Aqueles talos que iriam para o lixo são o seu ouro em estado bruto. Corte os talos com cerca de 10 a 15 centímetros. Retire as folhas maiores, deixando apenas os brotinhos da ponta. Coloque esses cajados de vida em um copo com apenas 2 dedos de água, nada de afogar a planta. Deixe esse copo num lugar iluminado, mas sem sol direto. Em cerca de 5 a 7 dias a mágica acontece. Você vai ver pequenos fios brancos saindo dos nós do talo. Isso é a vida se multiplicando do que era sobra. Enquanto as raízes crescem, você prepara o trono para o seu jambu. Pega aquele vaso velho ou até uma bacia que está encostada. Fura o fundo, a drenagem é a alma do negócio. No fundo, coloca um pouco de brita ou até pedaços de telha quebrada, coisa que você acha em qualquer entulho. Por cima, vem a nossa mistura alquímica, terra comum, misturada com aquela borra de café e casca de ovo que eu te ensinei. Se você tiver acesso a um pouco de esterco bem curtido ou humus de minhoca, melhor ainda, mas se não tiver, a compostagem caseira resolve.
Coloque suas mudinhas enraizadas lá, com cuidado para não quebrar os fios brancos. Cubra com a cobertura morta, folhas secas ou serragem para manter a umidade. Agora vem o segredo para manter a produção para sempre. A regra da colheita inteligente. O jambu do Nordeste, o nosso Achimella oleracea, é como uma bateria que se recarrega. Nunca colha mais de 1/3 da planta de uma vez. Quando você tira um galho, faça o corte logo acima de um nó, aquela juntinha de onde saem as folhas. Dali vão nascer 2 novos braços de abundância. Em média, se você seguir esse ritmo, um único vaso médio consegue te entregar folhas frescas para uma família de 3 pessoas 2 vezes por semana. No meu cálculo, isso é mais ferro biodisponível do que se você comprasse 3 maços de espinafre por semana na feira. Lembre-se sempre, a identificação é sua segurança. O jambu autêntico tem aquele botão floral amarelo icônico, em formato de cone. Se você notar que a planta está diferente, ou se as flores têm pétalas brancas longas, pare. Se ficar dúvida, não consuma e confirme com fonte confiável Baladocal. A alquimia é prática, mas é sábia. E se o clima esfriar, não se desespere. O jambu pode dar uma cochilada, mas com a cobertura de solo que eu te ensinei, as raízes ficam protegidas, e ao primeiro sinal de calor, ele explode em verde novamente. Essa é a jornada de quem quer ser dono do próprio alimento. É sobre parar de depender de prateleiras e começar a confiar na potência da terra. Eu pego o que todo mundo descarta e mostro que a fome é uma escolha de sistema, mas a abundância é uma escolha de alma. Se você sente que ainda tem aquele medo de matar até cacto, eu te convido a dar um passo além. No meu guia Horta Sem Mistério, eu peguei toda essa vivência de anos transformando lixo em ouro e transformei em um método à prova de erros. Lá, eu te pego pela mão para que você nunca mais diga que tem dedo podre. Você pode transformar qualquer cantinho, por menor que seja, em uma fonte de vida eterna. Dá uma olhada no que eu preparei para você aqui, https://msli.top dzzm6z9n. Hoje, eu te mostrei como o jambu pode ser o seu primeiro grande tesouro. Eu respondi aqui as dúvidas silenciosas de quem quer saúde e economia. Agora eu quero saber de você. Qual é o lixo que você tem aí no seu quintal hoje e que vai virar ouro amanhã? Se você já tem jambu, ou se vai começar essa alquimia agora, comenta aqui embaixo com o nome da sua cidade. Eu adoro ver como o verde está se espalhando por esse Brasil. A transformação começou. A terra está pronta, os talos estão na mão e o segredo foi revelado. Agora é com você. Transforme o descarte em abundância e veja a vida florescer no seu próprio quintal. A gente se vê na próxima alquimia.